Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de fantasma, alma penada e essas histórias que o pessoal conta. Sempre achei que era invenção da cabeça das pessoas, sabe? Ou então coisa de quem assiste muito filme de terror. Mas daí aconteceu uma coisa comigo que mudou o meu jeito de pensar. Até hoje não consigo explicar direito. E às vezes fico pensando se realmente aconteceu ou se foi só minha cabeça pregando peça. Mas aí lembro dos detalhes e sei que foi real. Sou faxineira, tenho uns 10 anos já. Trabalho em várias casas durante a semana. Tem casa que vou toda semana, outras a cada 15 dias. É um trabalho puxado, mas honesto e ajuda a pagar as contas. Ano passado peguei um serviço novo, de uma moça que tinha acabado de se mudar. Uma conhecida me indicou para ela. A casa não era muito grande, mas era bonita. Dessas casas antigas com quintal nos fundos, muro alto e jardim na frente. Ficava numa rua tranquila, com bastante árvore. No primeiro dia que fui, a moça me recebeu na porta. Era jovem, devia ter uns 30 anos, cabelo curto, jeito simpático. Ela me mostrou a casa toda, me explicou o que precisava ser feito, mostrou onde ficavam os produtos de limpeza, essas coisas de primeiro dia. Pode começar pela cozinha se quiser, ela falou. É o que está mais bagunçado por causa da mudança. Comecei a limpar normalmente. A cozinha dava para o quintal dos fundos, que tinha uma área gramada, umas plantas e uma árvore grande no canto. Tinha uma porta de vidro que separava a cozinha do quintal. Dava para ver tudo lá fora enquanto eu limpava. Estava lavando a pia quando vi uma menininha brincando no quintal, embaixo da árvore. Devia ter uns 5 anos, cabelo loiro bem clarinho, usando um vestido branco. Ela estava agachada, parecia que brincava com a terra ou com alguma coisa no chão. Achei estranho porque a moça não tinha mencionado que tinha filha. E também porque a porta da cozinha para o quintal estava trancada. Então não sabia como a menina tinha ido parar lá. A moça tinha saído para resolver umas coisas, então fiquei só observando a menina por um tempo. Ela não olhou para dentro nenhuma vez, só ficava lá, brincando sozinha. Pensei que devia ser filha da moça, que ela não tinha comentado comigo porque não vem ao caso, né? Às vezes a gente não fala dos filhos para uma pessoa que acabou de conhecer. Continuei limpando a cozinha e de vez em quando olhava para o quintal. A menina ainda estava lá, no mesmo lugar. Depois de um tempo, olhei de novo e ela tinha sumido. Achei que tinha entrado em casa por alguma porta dos fundos que eu não conhecia ou que tinha ido para a casa de algum vizinho. Quando a moça voltou, eu já tinha terminado a cozinha e estava limpando a sala. Enquanto arrumava as almofadas do sofá, puxei assunto. Sua filha é bem quietinha, né? Nem parece criança. Ela me olhou com uma cara confusa. Filha? Eu não tenho filha. Fiquei sem graça. Desculpa, é que vi uma menininha brincando no seu quintal. Achei que fosse sua filha. No meu quintal? A cara dela ficou ainda mais confusa. Não tem como. O portão dos fundos está com cadeado e não tem nenhuma criança na vizinhança que eu saiba. Você deve ter confundido. Deve ter sido isso, concordei, mais para encerrar o assunto do que por realmente acreditar que tinha me enganado. Eu tinha visto a menina claramente. Não era um vulto ou uma sombra. Era uma criança real, com cabelo loiro e vestido branco. Terminei a faxina daquele dia meio incomodada, mas tentei não pensar muito nisso. Às vezes, a gente vê coisas mesmo, principalmente quando está cansada. E eu tinha acordado muito cedo naquele dia. Voltei na semana seguinte, como combinado. A moça me recebeu normalmente, sem tocar no assunto da tal menina. Comecei pela sala dessa vez. Depois fui para os quartos. Deixei a cozinha para o final. Já estava quase terminando quando olhei para o quintal de novo. E lá estava ela, a mesma menininha loira, de vestido branco. Mas dessa vez ela não estava brincando. Estava parada, bem no meio do gramado, olhando diretamente para mim. Não sorria, não se mexia, só ficava lá me encarando com uma expressão séria.
Senti um frio na barriga. Aquilo não era normal. Crianças não ficam paradas daquele jeito, olhando fixamente. E não tinha como ela ter entrado no quintal. Limpei as mãos, tremendo, e fui até a porta de vidro. Cheguei pertinho, com o rosto quase encostando no vidro, para ter certeza do que estava vendo. A menina continuava lá, imóvel, e então, lentamente, ela levantou a mão como se estivesse me cumprimentando. Mas não tinha nada de amigável naquele gesto. Era como se ela quisesse que eu fosse até ela. Dei um passo para trás, assustada. Nesse momento, a dona da casa entrou na cozinha. "Tudo bem?" ela perguntou. Acho que minha cara estava denunciando o susto. "A menina?" Foi só o que consegui dizer apontando para o quintal. Ela olhou na direção que eu apontava. "Que menina? Não tem ninguém lá." Olhei de novo para o quintal. A menina tinha sumido. Não tinha nenhum sinal dela, como se nunca tivesse estado lá. "Eu vi", insisti, "uma menininha loira, de vestido branco. Ela estava parada ali, me olhando." A moça me olhou com uma expressão preocupada. "Você tem certeza? Porque eu não vi nada quando entrei aqui." "Tenho", respondi, mas já não tinha tanta certeza assim. Será que minha cabeça estava inventando coisas? A moça foi super educada, fingiu que acreditava em mim e mudou de assunto. Terminei a faxina e fui embora, ainda pensando naquela menina estranha. No caminho de casa, resolvi passar na casa da frente. Tinha visto uma senhora regando as plantas no jardim quando cheguei e pensei que, se morava ali há tempo, talvez conhecesse a história da casa e da vizinhança. Parei no portão e dei boa tarde. A senhora sorriu e veio até mim. "A senhora mora aqui há muito tempo?" Perguntei, tentando ser casual. "Ah, sim", ela respondeu. "Faz quase 40 anos que moro nessa casa. Vi tudo mudar por aqui." Tomei coragem e perguntei: "E a casa da frente? Faz tempo que está lá? A casa onde você trabalha?" "Ah, ela é quase tão antiga quanto a minha, mas ficou vazia por muito tempo, sabe? Anos sem ninguém morar, até que essa moça comprou agora, né? E sabe me dizer se já morou alguma família com criança lá? Uma menininha loira especificamente?" A expressão da senhora mudou na hora. O sorriso sumiu e ela me olhou com uma cara que misturava surpresa e medo. "Por que tá perguntando isso?" Ela quis saber, a voz mais baixa. "É que eu vi uma menininha no quintal da casa, mas a dona disse que mora sozinha e que não tem como criança nenhuma entrar lá." A senhora empalideceu, segurou o portão com força, como se precisasse de apoio. "Você viu ela?" perguntou, agora quase sussurrando. "A menina do vestido branco?" Confirmei com a cabeça, sentindo um frio na espinha. "Essa menina", a senhora continuou, "morreu aí nesse quintal, atropelada. Faz mais de 20 anos, a casa ficou anos vazia depois disso. Ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Fiquei paralisada, sem conseguir falar nada." A senhora continuou: "A família que morava lá tinha só essa filha. Um dia, ela estava brincando no quintal quando um carro desgovernado bateu no muro dos fundos. O muro caiu em cima dela. Foi uma tragédia. Os pais se mudaram logo depois, não aguentaram continuar vivendo ali. E desde então, várias famílias tentaram morar na casa, mas todas acabavam saindo." "E por quê?" consegui perguntar finalmente. "Diziam que viam a menina, ou ouviam ela chorando, chamando pela mãe. Algumas pessoas falavam que acordavam de madrugada e ela estava parada do lado da cama, olhando. A última família que morou lá antes da casa ficar vazia tinha uma filha pequena. Dizem que a menina começou a conversar com uma amiguinha que ninguém mais via. Agradeci a senhora e saí dali o mais rápido que pude. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando se devia contar para a moça ou não. Acabei decidindo que não. Ela parecia gostar tanto da casa, tinha acabado de se mudar. Quem era eu para colocar medo nela?
Na semana seguinte, liguei dizendo que não poderia ir mais, que tinha arrumado um trabalho fixo. Era mentira, claro, mas não conseguia encarar a ideia de voltar àquela casa, com aquela menina me olhando pelo vidro da cozinha. Algumas semanas depois, encontrei por acaso a senhora da casa da frente no supermercado. Ela me contou que a moça tinha se mudado de repente, sem dar explicação. A casa estava vazia de novo. Ela não falou nada para você? A senhora perguntou. Balancei a cabeça negando. E aí a senhora acrescentou baixinho. Ela me procurou antes de ir embora. Disse que tinha uma menininha batendo na porta do quarto dela toda noite, chorando, pedindo para brincar. Disse que não aguentava mais. Nunca mais passei por aquela rua. Mudei completamente minha rota. Mas às vezes, quando estou limpando a cozinha de alguma cliente, evito olhar muito tempo pela janela. Porque tenho medo de ver aquela menininha de novo, parada, me olhando, com o braço estendido, como se estivesse me convidando para ir até ela. Trabalho como faxineira faz tempo. Não é o que sonhei quando era criança, mas paga as contas. Achava que o pior que podia acontecer era dor nas costas e patrão chato. Até o mês passado, recebi uma ligação de uma mulher oferecendo um valor bem acima do normal para limpar uma casa. Ela falou que precisava de alguém discreta. Achei estranho, mas aceitei na hora. Dinheiro extra sempre é bem-vindo. No dia seguinte, fui até o endereço. Era uma casa grande num bairro antigo, meio isolada das outras. O jardim estava abandonado, com mato alto. Quando a mulher abriu a porta, vi que ela tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque mal feito e olheiras profundas. Sua voz era rouca e baixa. A casa era enorme por dentro e estava em péssimo estado. Poeira por todo lado, móveis antigos, alguns cobertos com lençóis e um cheiro forte de mofo. Ela me mostrou tudo rapidamente e parou na frente de uma porta no corredor. Esse é o banheiro de baixo, disse. Mas não usa ele, tá? Tá entupido. Se precisar ir ao banheiro, usa o de cima. Ela avisou que ia sair e me deixou sozinha. Comecei pela cozinha, que estava um desastre. Depois de umas 2 horas, ouvi um barulho de água correndo, como um chuveiro ligado no máximo. Vinha do tal banheiro entupido. Fui até lá e bati na porta. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, só o barulho da água. Abri a porta pensando que podia estar vazando e inundando a casa. Para minha surpresa, estava tudo seco. O chuveiro não estava ligado, a pia estava seca, não havia nenhum sinal de água. Mas o barulho continuava, tão alto que parecia impossível não haver água caindo em algum lugar. O banheiro era antigo, com azulejos brancos nas paredes, tudo coberto de poeira. O som vinha do box. Puxei a cortina e vi que o chuveiro estava seco. Foi quando notei as marcas no espelho, mãos molhadas que tinham se apoiado ali recentemente. Pior ainda, na janela pequena havia algo escrito no vidro embaçado, como quando alguém escreve com o dedo depois do banho. Vai embora. E o mais assustador, as letras apareceram enquanto eu olhava, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Saí correndo dali e voltei para a cozinha. Tentei me acalmar, dizendo que era só minha imaginação. Continuei trabalhando, mas sentia o tempo todo como se alguém estivesse me observando. A dona da casa voltou no meio da tarde. Enquanto tomávamos café, criei coragem e comentei sobre o barulho no banheiro. Ela congelou. Você entrou lá? Perguntou, a voz ainda mais baixa. Contei que tinha dado só uma olhada e mencionei a mensagem na janela. Ela suspirou profundamente, parecendo exausta. Ele sempre avisa antes de fazer algo, murmurou mais para si mesma. Ele quem? Perguntei. Ela forçou um sorriso. Nada não, é só um problema no encanamento. E quanto às marcas, deve ser umidade. Essa casa é muito velha. Não acreditei nela, mas não insisti. Ela ficou por perto o resto do dia, sempre vigilante.
Quando terminei, ela me pagou e perguntou se eu poderia voltar no dia seguinte para limpar o andar de cima. No dia seguinte, ela saiu de novo. Eu estava almoçando quando o barulho do chuveiro voltou, dessa vez com uma voz masculina murmurando algo. Entre os murmúrios, ouvi claramente meu nome. Tentei sair, mas a porta não abria. As janelas estavam trancadas ou pregadas. Estava presa. O barulho continuava e a voz chamava meu nome cada vez mais perto. Senti um cheiro forte de podre vindo do corredor e então vi pegadas molhadas se formando sozinhas no chão, vindo na minha direção, sem ninguém visível. Corri para o andar de cima e me tranquei no banheiro. Fiquei ali por horas, ouvindo os passos molhados subindo as escadas e parando na frente da porta. A maçaneta girou, mas a porta não abriu. Depois começaram as batidas. "Me deixa entrar", disse a voz. "Me deixa te mostrar." Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando finalmente ouvi a dona da casa chegando, desci correndo. Ela estava olhando para pegadas molhadas por todo o chão e na parede do corredor, escrito com lama escura, "Próxima vez. Você precisa ir embora agora", ela disse, tremendo. "E não volte nunca mais." Quando passei pela porta, ela me segurou pelo braço. "Se ele te seguir, não olhe para trás. Nunca olhe para trás quando ouvir passos atrás de você, principalmente se forem passos molhados." Saí correndo e nunca mais voltei. Bloqueei o número dela e mudei até minha rota de ônibus para não passar perto daquela rua. Mas às vezes, à noite, acordo com o som de água correndo. O chão do corredor do meu apartamento está molhado, com pegadas que vão do banheiro até a porta do meu quarto, e param bem ali, como se alguém estivesse parado, me observando enquanto durmo. Sempre pensei que casa velha tem história para contar. Os rangidos do assoalho, as manchas nas paredes, as teias de aranha nos cantos. Cada marca tem um motivo, cada barulho uma explicação. Pelo menos era nisso que eu acreditava até o mês passado. Agora, não tenho tanta certeza. Para vocês entenderem, eu trabalho como faxineira faz um bom tempo. Já limpei de tudo: apartamento pequeno, casa grande, escritório, loja. Acho que já vi todo tipo de sujeira que existe e nunca me assustei com nada. Trabalho duro, mas honesto, que ajuda a pagar as contas no fim do mês. Foi numa terça-feira que a dona Márcia me ligou. Ela tinha perguntado para uma cliente minha se conhecia alguma faxineira de confiança e a mulher deu meu número. A dona Márcia explicou que tinha se mudado recentemente para uma casa antiga e precisava de ajuda para deixar tudo limpo, porque com 2 filhos pequenos não dava conta sozinha. A casa é grande, ela avisou pelo telefone, e precisa de uma limpeza pesada mesmo. Acabamos de fazer uma reforma, então tem muita poeira, resto de material, essas coisas. Combinei um valor por diária e marcamos para eu começar no dia seguinte. O endereço que ela passou era meio afastado do centro, numa área mais antiga da cidade. Tive que pegar 2 ônibus para chegar lá. A casa era mesmo grande e antiga, como ela tinha falado. Dessas casas de 2 andares, com varanda na frente, janelas grandes de madeira e um quintal que parecia não ter fim. Pintada de branco, mas com a tinta já descascando em vários lugares. Dava para sentir o peso dos anos só de olhar para ela. Dona Márcia me recebeu na porta. Era uma mulher jovem ainda, uns 30 e poucos anos, cabelo curto, jeito simpático. Ela me mostrou a casa toda. Sala grande, cozinha espaçosa, 4 quartos em cima, além de um porão que usavam como lavanderia. "Meu marido viaja muito a trabalho", ela explicou enquanto me mostrava os cômodos. "Ele quase não fica em casa e eu fico sozinha com as crianças. O Miguel tem 6 anos e a Clarinha só 1 aninho. As crianças não estavam em casa naquele dia. Ela disse que tinha deixado na casa da avó para que eu pudesse limpar com tranquilidade.
O marido também estava viajando, então éramos só nós duas na casa enorme. Pode começar pela cozinha, ela sugeriu. É o que está pior. Depois você vai subindo para os quartos. Comecei a trabalhar. A cozinha era grande mesmo, com armários antigos de madeira escura e um fogão que parecia ter décadas de uso. Tinha mesmo muita sujeira. Gordura acumulada nos azulejos, poeira nos cantos, manchas no chão. Era o tipo de sujeira que só aparece depois de muito tempo sem uma limpeza adequada, não algo de apenas alguns dias ou semanas. A casa ficou fechada muito tempo antes de comprarmos. Dona Márcia explicou quando comentei sobre a sujeira. Os antigos donos se mudaram há anos e ninguém morou aqui desde então. Fiquei curiosa sobre os antigos moradores, mas não perguntei mais nada. Não gosto de parecer fofoqueira, sabe como é? Continuei limpando em silêncio, concentrada no trabalho. Foi depois de umas 2 horas que ouvi pela primeira vez um som fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar acima da minha cabeça. No início, achei que fosse o vento batendo em alguma janela mal fechada, ou talvez um cano antigo fazendo barulho. Casas velhas são assim mesmo, cheias de estalos e rangidos. Mas então, o som ficou mais claro. Não era vento nem cano. Era uma voz. Uma voz de criança, baixinha como um sussurro. Me tira daqui. Parei o que estava fazendo e olhei para o teto. Tinha uma mancha grande de umidade num dos cantos, perto da janela. Parecia que o som vinha dali. Dona Márcia? Chamei pensando que talvez fosse ela em algum cômodo em cima, mas ela tinha saído para o quintal. Eu podia ver pela janela da cozinha. Deve ser a TV ligada em algum quarto, pensei, voltando ao trabalho. Mas sabia que não tinha televisão ligada. A casa estava em silêncio até aquele momento. Alguns minutos depois, ouvi de novo. Por favor, me tira daqui. A voz parecia mais desesperada agora, embora ainda fosse só um sussurro. Senti um arrepio subindo pela espinha. Subi numa cadeira para examinar o teto mais de perto. A mancha de umidade tinha um formato estranho, quase como uma mão pequena. Toquei nela e senti que o material estava mole, como se estivesse deteriorado pela água. Quando tirei a mão, tive a impressão de que algo tinha se movido lá dentro, como se alguém ou alguma coisa tivesse tocado o teto do outro lado. Desci da cadeira num pulo e saí da cozinha. Encontrei Dona Márcia no quintal, pendurando algumas roupas no varal. Dona Márcia, chamei, tentando não parecer assustada. A senhora sabe se tem algum espaço entre o teto da cozinha e o andar de cima? Tipo um forro ou um sótão? Ela parou o que estava fazendo e me olhou curiosa. Tem um sótão pequeno, sim. Por quê? Nada não, respondi, tentando parecer casual. É que vi uma mancha de umidade no teto da cozinha. Pode ser vazamento de alguma coisa no sótão. Ah, deve ser, ela concordou despreocupada. Essa casa é muito antiga, tem problema em todo canto. A gente ainda não teve tempo de verificar tudo. E como se acessa o sótão? Perguntei, tentando não parecer muito interessada. Tem uma portinha no corredor lá em cima, mas está trancada. E acho que a chave se perdeu durante a mudança. Voltei para a cozinha, mais tranquila por saber que havia mesmo um sótão. Devia ser só o vento entrando por alguma fresta, fazendo um barulho que parecia voz. Ou talvez fosse só minha cabeça me pregando peças. Terminei de limpar a cozinha e comecei nos quartos do andar de cima. A casa ficava mais fria à medida que a tarde avançava, e os cômodos de cima pareciam especialmente gelados. Enquanto limpava o quarto principal, ouvi Dona Márcia saindo. Vou buscar as crianças na casa da minha mãe, ela avisou da escada. Volto em 1 hora, mais ou menos. Você pode continuar limpando, tá? Deixei um lanche para você na cozinha. Assim que ela saiu, a casa pareceu ficar ainda mais silenciosa. E maior, de alguma forma. Como se os cômodos tivessem se expandido. Terminei de limpar o quarto e fui para o corredor. Foi quando notei o armário grande no final, encostado numa parede. Parecia fora de lugar,
como se tivesse sido colocado ali de propósito para cobrir algo. Me aproximei e examinei o móvel. Era pesado, mas dava para ver que havia um espaço entre ele e a parede. E nesse espaço pude ver um pedaço de madeira diferente, uma porta pequena, a portinha do sótão. Nesse momento, como se tivesse sentido que eu a descobri, a voz voltou, mais alta dessa vez, vindo de trás do armário. Me ajuda. Tá escuro aqui. Meu coração disparou, mas algo dentro de mim dizia que precisava verificar. E se fosse alguém preso lá dentro de verdade? Uma criança que tinha se escondido e não conseguia sair? Não podia simplesmente ignorar. Com muito esforço, consegui arrastar o armário alguns centímetros para o lado. O suficiente para ver que havia mesmo uma portinha pequena, daquelas que precisamos nos abaixar para passar. A madeira era antiga e escura, diferente do resto da parede. Havia uma fechadura velha, do tipo que usa chaves grandes de ferro. Tentei abrir, mas estava trancada, como Dona Márcia tinha dito. Fiquei olhando para a porta, indecisa sobre o que fazer. Foi quando ouvi a voz de novo, agora parecendo vir diretamente do outro lado da madeira. Eu sei que você está aí. Abre a porta. Decidi que precisava abrir aquela porta. Talvez alguém da família anterior tivesse se escondido lá e ficado preso. Era absurdo, eu sabia, mas não conseguia pensar em outra explicação para aquela voz. Desci até a cozinha e peguei uma faca grande e resistente. Voltei para o corredor e comecei a forçar a fechadura. Era antiga e enferrujada, e não foi muito difícil quebrá-la. Com um estalo, a porta se abriu. Um cheiro forte de mofo saiu de dentro, junto com um ar gelado. Era tão frio que formava uma pequena névoa quando encontrava o ar mais quente do corredor. Peguei meu celular e liguei a lanterna, apontando para dentro. O sótão era baixo. Eu não conseguiria ficar de pé lá dentro. E cheio de teias de aranha. O chão era de tábuas velhas de madeira que rangiam a cada movimento. Apontei a luz para os cantos e vi várias caixas empilhadas, móveis velhos cobertos com lençóis, brinquedos antigos empoeirados. Tem alguém aí? Chamei, minha voz tremendo um pouco. Silêncio. Apenas o som da madeira velha estalando e do vento lá fora. Corajosamente entrei no sótão, me abaixando para não bater a cabeça no teto baixo. A luz do celular não era muito forte e as sombras pareciam se mover ao meu redor. Fui avançando devagar, iluminando cada canto. Foi quando ouvi um suspiro suave, vindo de trás de uma pilha de caixas no fundo do sótão. Apontei a luz naquela direção e vi que havia algo como um ninho feito de roupas velhas e pedaços de tecido. E dentro desse ninho, alguma coisa se mexeu. Quem está aí? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Nesse momento, senti algo gelado tocando minha mão livre. Dedos pequenos, frios como gelo, se fechando ao redor dos meus. Dei um grito e virei a lanterna para baixo. Não havia nada lá, nenhuma mão segurando a minha. Mas eu ainda sentia o toque, a pressão dos dedos pequenos. Você veio me buscar, disse a voz, agora bem ao meu lado, tão perto que parecia estar falando diretamente no meu ouvido. Virei a lanterna para o lado, mas não havia ninguém ali. Nada que eu pudesse ver, pelo menos. Mas a sensação de dedos frios na minha mão permanecia. E então senti outra mão no meu ombro e outra no meu braço. Mãos pequenas, de criança, segurando com força. Não me deixa aqui, a voz implorou. Eles me deixaram sozinho no escuro. Tentei me soltar, mas as mãos invisíveis apertavam cada vez mais. E então, no feixe de luz da lanterna, vi algo que me congelou por dentro. Pequenas marcas de mãos apareciam na poeira do chão, como se algo estivesse se arrastando na minha direção. Marcas frescas, se formando uma após a outra, sem ninguém visível fazendo-as. Larguei o celular e saí correndo, tropeçando nas tábuas soltas do chão. Bati a cabeça no batente baixo da porta, mas nem senti a dor direito.
Fechei a porta com força e empurrei o armário de volta ao lugar com uma energia que nem sabia que tinha. Desci as escadas correndo, peguei minhas coisas e saí da casa sem nem trancar a porta. Corri pela rua até chegar ao ponto de ônibus e só então me permiti parar para respirar. Nunca mais voltei àquela casa. Dona Márcia me ligou várias vezes, mas não atendi. Bloqueei o número dela e quando uma vizinha quis me indicar para uma casa naquela mesma rua, recusei na hora. Às vezes, quando estou sozinha em casa à noite, tenho a impressão de ouvir aquela voz de criança sussurrando no escuro. E quando acordo de manhã, encontro pequenas marcas de dedos na poeira dos móveis que não limpei. Como se alguém ou alguma coisa tivesse me seguido para casa naquele dia. Tem dias que a gente acorda e sente que algo vai dar errado, sabe? Aquela sensação esquisita que não sai do peito. Foi exatamente assim naquela segunda-feira, mas eu ignorei. Agora sei que deveria ter ouvido minha intuição. Bom, deixa eu explicar. Trabalho fazendo faxina na casa dos outros tem uns bons anos. Não é o trabalho dos sonhos, mas paga as contas e ainda sobra um pouquinho. Nesse dia, tinha combinado de limpar a casa de uma cliente nova que uma vizinha tinha indicado. A senhora tinha me ligado no domingo, falando que precisava de alguém para ajudar na limpeza, porque ela já não dava conta sozinha por causa da idade. Acordei, tomei meu café e saí de casa pensando, hoje vai ser só mais um dia normal. Peguei 2 ônibus e desci num bairro antigo, daqueles com casas que parecem ter mais de 100 anos. Fui andando, olhando os números nas casas, até achar o endereço certo. Era um sobrado de 2 andares, com uma cerca de ferro na frente e um pequeno jardim, bem conservado apesar de antigo. Tinha flores nos canteiros e um caminho de pedras até a porta. Parecia uma casa normal, aconchegante até. Toquei a campainha e esperei. A porta se abriu e apareceu uma senhora bem velhinha, acho que tinha uns 70 e tantos anos. Cabelo todo branco preso num coque, vestido escuro comprido, daqueles bem tradicionais. Ela sorriu para mim e disse meu nome, como se já me conhecesse. Que bom que você veio, ela falou, abrindo mais a porta. Estava esperando por você. Achei meio estranho o jeito dela falar, como se estivesse me esperando há muito tempo, e não só para a faxina combinada no dia anterior. Mas pensei que era só jeito de gente idosa mesmo, às vezes eles falam coisas assim. Ela me convidou para entrar e me ofereceu um café antes de começar a limpeza. Aceitei, claro. Enquanto tomávamos café na cozinha, ela me contou que morava sozinha há muitos anos, desde que o marido tinha falecido. A casa é grande demais para uma pessoa só, ela comentou, mas não consigo me mudar. Tenho muitas lembranças aqui. Depois do café, ela me mostrou a casa toda. Era realmente bonita por dentro, com móveis antigos bem conservados, quadros nas paredes, tapetes persas no chão. Tinha um cheiro característico de casa de gente idosa, sabe? Uma mistura de naftalina, comida caseira e alguma coisa que não sei explicar direito. Não era ruim, só diferente. A senhora me explicou o que queria que eu limpasse, o que podia mexer e o que não podia. Normal até aí. Só que quando entramos na sala principal, senti algo estranho. A temperatura parecia ter caído uns 5 graus de repente, e meu olhar foi atraído para um espelho grande na parede. Era um espelho antigo, daqueles com moldura trabalhada em madeira escura. Devia ter uns 2 metros de altura, mas tinha algo esquisito nele. A superfície parecia mais escura que o normal, como se tivesse uma fina camada de fumaça por trás do vidro. Esse espelho é lindo, comentei, tentando ser educada. A senhora olhou para ele e depois para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Está na família há gerações, ela disse simplesmente. E mudou de assunto.
Comecei a limpar pela cozinha, depois os quartos, deixando a sala com o espelho por último. A senhora ficava por perto, às vezes lendo um livro, às vezes só olhando pela janela. De vez em quando, ela me trazia um copo d'água ou perguntava se eu precisava de algo. Era uma cliente boa, atenciosa. Quando finalmente cheguei na sala, já era quase fim da tarde. A senhora tinha ido ao quarto descansar um pouco, então fiquei sozinha no cômodo. Passei o espanador nos móveis, limpei o chão com cuidado para não arranhar a madeira antiga e deixei o espelho por último. Peguei um pano e o produto para vidros e me aproximei dele. Quando olhei meu reflexo, parecia normal. Eu mesma, com roupa de faxina, cabelo preso, um pouco de suor na testa pelo trabalho. Comecei a passar o pano, tirando a poeira da superfície. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. Pisquei como qualquer pessoa faz normalmente, mas meu reflexo não piscou junto comigo. Ele piscou 1 segundo depois, como se houvesse um atraso. Foi tão rápido que na hora pensei que tinha imaginado. Continuei limpando, mas agora prestando mais atenção, e vi acontecer de novo. Eu virava a cabeça para um lado, e meu reflexo demorava um pouquinho mais para fazer o mesmo movimento. Era como se estivesse imitando meus gestos com um pequeno atraso. Dei um passo para trás, assustada. É só cansaço, pensei. Trabalhei demais hoje. Respirei fundo e voltei a limpar, tentando não olhar diretamente para meu reflexo. Mas era difícil evitar, com um espelho tão grande na minha frente. Então, vi algo que me fez largar o pano no chão. Tinha parado de limpar e estava com os braços abaixados, mas no espelho, meu reflexo ainda estava com o braço levantado, como se continuasse limpando. Por uns 5 segundos, ficamos assim, eu parada, olhando chocada e meu reflexo se movendo sozinho. Depois ele parou e voltou a copiar meus movimentos, agora sem atraso. Peguei o pano do chão com as mãos tremendo e terminei de limpar o mais rápido que pude, evitando olhar para o vidro. Quando acabei, a senhora entrou na sala, como se tivesse sentido que eu tinha terminado. Ficou ótimo, ela disse olhando ao redor. Você fez um bom trabalho. Não consegui responder. Ainda estava sentindo um frio na barriga pelo que tinha visto. Ela me olhou com mais atenção e franziu a testa. Você está pálida, observou. Aconteceu alguma coisa? Queria dizer que não, que estava tudo bem, mas as palavras saíram antes que eu pudesse me conter. O espelho, tem algo errado com ele. A expressão dela mudou. Não parecia surpresa ou assustada. Parecia resignada, como se já esperasse por isso. O que você viu? Ela perguntou em voz baixa. Meu reflexo se mexeu sozinho, respondi, me sentindo idiota por dizer aquilo em voz alta. E antes disso, tinha um atraso nos movimentos. Eu me mexia e o reflexo demorava para copiar. A senhora não riu nem disse que eu estava imaginando coisas, como eu esperava. Ela apenas suspirou e olhou para o espelho com uma expressão triste. Esse espelho está na minha família há mais de 150 anos, ela disse. Veio da Europa com meus bisavós e sempre teve peculiaridades. Ela me ofereceu mais um café e fomos para a cozinha. Lá, ela continuou. Nem todo mundo percebe. A maioria das pessoas olha e só vê um espelho normal. Mas algumas pessoas especiais, conseguem ver o que ele realmente é. E o que ele é? Perguntei curiosa apesar do medo. Uma janela, ela respondeu. Uma janela para o outro lado. Não entendi direito o que ela quis dizer com isso, e acho que minha cara mostrou isso, porque ela continuou. Quem olha demais fica do outro lado. É o que minha avó sempre dizia. Terminei meu café em silêncio, tentando processar aquela conversa maluca. A senhora me pagou, agradeceu novamente pelo trabalho e perguntou se eu poderia voltar na semana seguinte. Hesitei, mas acabei concordando. Precisava do dinheiro, afinal. Durante a semana inteira, não consegui parar de pensar naquele espelho. Sonhei com ele várias noites, sempre o mesmo sonho.
Eu olhando para meu reflexo, que sorria para mim com um sorriso que não era meu. Acordava suando frio. Quando voltei na semana seguinte, estava decidida a não olhar para o espelho. Faria toda a limpeza da sala sem encarar aquele objeto. A senhora me recebeu como da primeira vez, gentil e atenciosa. Tudo parecia normal. Limpei a casa toda e deixei a sala por último, como antes. A senhora tinha saído para fazer compras, então estava sozinha. Entrei na sala determinada a não olhar para a parede onde ficava o espelho. Limpei o chão, os móveis, os enfeites, sempre mantendo as costas viradas para ele. Mas é difícil evitar completamente algo tão grande num cômodo. Em um momento, quando me abaixei para limpar embaixo de uma mesinha, vi o espelho pelo canto do olho. E o que vi me fez virar a cabeça completamente para ele, esquecendo minha resolução. No espelho, eu não estava me abaixando. Meu reflexo estava de pé, olhando diretamente para mim. E não era exatamente eu. Era como uma versão mais pálida, mais cansada de mim mesma. Os olhos pareciam mais fundos, o cabelo mais opaco, e a expressão era de súplica. Levantei devagar, sem tirar os olhos do espelho. Meu reflexo continuou parado, me olhando, enquanto eu me movia. E então, lentamente, ele ergueu a mão e apoiou a palma no vidro, como se quisesse atravessá-lo. Me ajuda. Ouvi uma voz que parecia a minha, mas não tinha falado nada. Ele não me deixa sair. Quem? Perguntei em voz alta, sem nem perceber que estava falando com um reflexo. Antes que pudesse receber resposta, senti uma mão no meu ombro. Dei um pulo e me virei. Era a senhora que tinha voltado sem que eu percebesse. Não fala com ele, ela disse séria. Nunca responda ao que ele diz. Ele quem? Perguntei, com a voz tremendo. O espelho, ela respondeu. Ou o que vive dentro dele. A senhora me puxou pela mão, me afastando do espelho, pegou um pano escuro que estava dobrado em uma gaveta e jogou sobre o espelho, cobrindo-o completamente. Você tem que ir embora agora, ela disse. E não volte mais. Ele te viu, te reconheceu. Não é seguro você ficar aqui. Não entendo, falei confusa e assustada. O que está acontecendo? O que é aquela coisa no espelho? Eu te falei, ela disse, me levando até a porta. É uma janela para o outro lado. E o que está lá não é você. É algo que quer ser você, que quer seu lugar. Ela me deu o dinheiro da faxina e mais um pouco. E praticamente me empurrou para fora. Se algum dia você olhar num espelho e seu reflexo não se mover exatamente como você, cubra o espelho imediatamente e não olhe mais. Foram suas últimas palavras antes de fechar a porta. Nunca mais voltei àquela casa. Bloqueei o número da senhora e até mudei minha rota de ônibus para não passar por aquela rua. Mas o mais assustador é que desde aquele dia evito olhar nos espelhos. E quando olho, é sempre muito rápido, só para verificar se estou apresentável. Porque às vezes, pelo canto do olho, tenho a impressão de ver meu reflexo se movendo um pouquinho mais devagar, como se estivesse esperando eu baixar a guarda. A gente nunca imagina as coisas que pode encontrar na casa dos outros, né? É engraçado como cada família tem seus segredos, seus cantinhos escondidos. Mas tem coisas que a gente preferia nem saber que existe. Foi assim nessa casa que vou contar agora. Era um dia normal para mim. Acordei cedo, arrumei minha marmita e saí para o ponto de ônibus. Nessa época, eu estava precisando muito de dinheiro, porque minha geladeira tinha quebrado e o aluguel tinha aumentado. Aí eu pegava qualquer faxina que aparecesse, mesmo que fosse longe. Recebi uma ligação de uma mulher no dia anterior. Ela falou que precisava de alguém para limpar a casa dela com urgência. Disse que pagava bem e que era para um dia só, porque ia receber visita no fim de semana. Anotei o endereço e combinei de ir logo cedo. Quando desci do ônibus, ainda tive que andar um pouco até achar a tal casa. Era num bairro chique, desses com casas grandes e jardins bonitos.
Já fiquei meio impressionada, porque geralmente ganho mais quando limpo casa de gente rica, sabe como é. A casa era linda mesmo, toda pintada de amarelo claro, com um portão preto na frente e um jardim bem cuidado. Parecia casa de novela. Toquei a campainha e esperei. Uma mulher abriu a porta. Ela devia ter uns 40 anos, cabelo pintado de loiro, roupa chique, unha feita, daquelas madames, sabe? Você deve ser a faxineira, ela falou, me olhando de cima a baixo. Pode entrar. Entrei e fiquei ainda mais impressionada. A casa por dentro era enorme, com piso de madeira brilhante, móveis que pareciam caros, quadros nas paredes, tinha até um daqueles lustres chiques pendurado no teto da sala. Quero que você limpe tudo. A mulher foi falando enquanto me mostrava a casa. Passe pano no chão, tire o pó dos móveis, limpe os banheiros. Tem produto de limpeza no armário embaixo da pia. A casa tinha 2 andares. Em cima ficavam os quartos. O dela, um de hóspedes, um escritório e mais um quarto no final do corredor. Quando chegamos nesse último, ela parou na frente da porta e mudou o tom de voz. Esse quarto é do meu filho, ela explicou. Ele está viajando e não gosta que mexam nas coisas dele, então não precisa limpar aqui, tá bom? Achei normal. Tem muita gente que não gosta que estranhos entrem no quarto, ainda mais adolescente. Falei que tudo bem e continuamos o tour pela casa. Comecei a limpar pela sala, que era o cômodo maior. Tinha muitos porta-retratos nos móveis, mas curioso que em nenhuma foto aparecia um menino ou adolescente. Eram sempre fotos da mulher sozinha ou com um homem que devia ser o marido. Achei estranho, mas cada família é de um jeito, né? Lá pelas 2 da tarde, já tinha limpado quase tudo lá embaixo. A mulher apareceu na sala e avisou que ia sair rapidinho. Vou no mercado comprar umas coisas para o jantar, ela disse. Volto em meia hora, mais ou menos. Você pode continuar limpando, tá? Se terminar aqui embaixo, pode subir e começar nos quartos. Só não entra naquele que te falei. Assim que ela saiu, terminei de limpar a sala e subi para o 2º andar. Comecei pelo quarto dela, depois fui para o quarto de hóspedes. Tava tudo tranquilo. A casa era grande, mas não estava muito suja. Tava passando pano no chão do corredor quando ouvi um barulho. Foi tipo um objeto caindo no chão, vindo de dentro do tal quarto proibido. Parei e fiquei ouvindo. Depois do barulho, veio um riso baixinho. Tipo, hi, bem de leve. Parecia risada de criança. Na hora pensei, deve ser algum bichinho que entrou pela janela. Às vezes tem rato, esquilo, essas coisas que entram nas casas. Ou então era só a madeira do assoalho estalando, que isso acontece muito em casa antiga. Continuei limpando, mas aí ouvi de novo. Dessa vez não era só risada, era uma voz. Baixinha, tipo sussurro, mas dava para ouvir. Parecia que alguém estava conversando lá dentro. Fiquei na dúvida do que fazer. E se fosse um ladrão que entrou pela janela? E se o filho não tivesse viajado de verdade e tivesse escondido no quarto? Ou se ele tivesse voltado da viagem antes da hora e a mãe ainda não sabia? Fui até a porta do quarto e encostei o ouvido. A voz continuava. Era fininha, de criança mesmo. E aí ele falou mais alto. Sei que você tá aí fora. Meu coração gelou na hora. Não sabia se batia na porta, se saía correndo ou se fingia que não tinha ouvido nada. Resolvi bater de leve. Tem alguém aí? Perguntei, tentando parecer calma. Silêncio. Esperei uns segundos e bati de novo. Nada. Então tentei olhar pelo buraco da fechadura, mas não dava para ver nada, estava escuro lá dentro. A porta tinha uma fresta embaixo e me abaixei para tentar olhar por ali. Consegui ver um pedaço do quarto. Tinha uma cama, mas só dava para ver as pernas. E aí vi um movimento. Alguém desceu da cama e começou a andar em direção à porta. Pelas pernas, parecia mesmo uma criança, um menino. Fiquei olhando pela fresta e aí ele parou bem na frente da porta. Não dava para ver o rosto dele, só os pezinhos no chão. E aí, do nada, ele se abaixou. O rosto apareceu na fresta, bem na minha frente.
Gritei e caí para trás. O rosto era de um menino mesmo, devia ter uns 9 ou 10 anos. Mas tinha algo muito errado. A pele era branca demais, tipo papel. Os olhos eram escuros e fundos, como se tivessem afundado no rosto. E a boca, meu Deus, a boca dele formou um sorriso que ocupava quase todo o rosto, mostrando dentes pequenos e pontudos. Levantei correndo e desci as escadas quase tropeçando. Fiquei na sala, tremendo, tentando me acalmar. É só sua cabeça pregando peça. Ficava repetindo para mim mesma. Fiquei lá embaixo até a mulher voltar. Quando ela chegou, não contei nada. Terminei meu serviço sem voltar para aquele corredor. Ela me pagou, agradeceu e perguntou se eu podia voltar no dia seguinte para terminar algumas coisas que ficaram faltando. Hesitei, mas o dinheiro era bom demais para recusar. Falei que sim. Passei a noite toda pensando no que tinha visto. Será que era mesmo o filho dela? Será que o menino tinha algum problema, alguma doença que fazia ele parecer daquele jeito? Será que por isso ela não queria que eu entrasse no quarto, para eu não me assustar com a aparência dele? No dia seguinte voltei. Estava nervosa, claro, mas tentava me convencer que tinha exagerado, que não era nada daquilo que eu pensava ter visto. A mulher me recebeu igual ao dia anterior, toda simpática. Enquanto limpava as janelas da sala, resolvi puxar assunto para parecer natural. E seu filho volta quando da viagem? Ela estava arrumando uns livros na estante e parou no meio do movimento. Ficou parada por alguns segundos, depois se virou devagar para mim. O olhar dela tinha mudado completamente. Não era mais aquela mulher simpática e educada. Os olhos estavam duros, frios. Meu filho morreu faz 2 anos, ela disse, cada palavra saindo como uma pedra. Fiquei sem ar. Tentei falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Ela continuou, agora com a voz mais baixa. Ele tinha só 9 anos, leucemia. Foi muito rápido. Ela pegou um porta-retrato que estava numa mesinha no canto da sala, um que eu não tinha notado antes. Me mostrou a foto. Era o mesmo menino que eu tinha visto pela fresta da porta. Mas na foto ele parecia normal, pele corada, olhos vivos, sorriso de criança. Deixei o quarto dele exatamente como era quando ele estava vivo, ela falou, colocando o porta-retrato de volta no lugar. Não consigo mudar nada. Às vezes entro lá só para sentir o cheiro dele nos brinquedos, nas roupas. Nesse momento, a campainha tocou. Era o marido dela que tinha esquecido a chave. Ela foi atender e os dois ficaram conversando na entrada. Aproveitei para respirar fundo e tentar entender o que estava acontecendo. Se o menino tinha morrido, quem eu tinha visto no quarto? O que era aquilo? A mulher voltou e disse que precisava sair de novo, que tinha uma consulta médica. Fiquei sozinha na casa novamente. Terminei de limpar tudo lá embaixo e subi para o 2º andar. Evitei olhar para o final do corredor, onde ficava o tal quarto. Tava limpando o banheiro quando ouvi aquela risadinha de novo. Hi, hi, hi. Dessa vez foi mais alta, como se a porta do quarto estivesse aberta. Depois veio a voz. Volta aqui. Eu sei que você me viu. Não consegui me controlar. Saí do banheiro e olhei para o corredor. A porta do quarto do menino morto estava entreaberta. Não tinha deixado ela assim. Tenho certeza que estava fechada. Vem brincar comigo. A voz chamou de novo. Tá tão sozinho aqui? Dava para ver uma mãozinha branca segurando a borda da porta, os dedinhos finos como garras. Saí correndo, peguei minhas coisas e fui embora. Nem esperei a mulher voltar para receber o pagamento do 2º dia. Nunca mais atendi ligação daquele número e evito passar perto daquela rua. Não sei se a mulher mentiu para mim sobre o filho ter morrido ou se... Bem, tem coisas que é melhor nem pensar. Às vezes acordo no meio da noite achando que ouvi aquela risadinha fininha no corredor da minha casa. E quando isso acontece, cubro a cabeça com o cobertor e fico bem quietinha até o dia amanhecer. Porque sei que se olhar,
posso ver aquele rostinho pálido me observando do canto do quarto, com aquele sorriso grande demais para o rosto.